Hoje nós vamos falar um tema importante para também o nosso desenvolvimento espiritual na área da mordomia. Eu quero estudar um texto bíblico com vocês, que é um texto muito usado também para falar sobre fidelidade nas posses. Mas eu vejo nesse texto muito mais do que fidelidade na questão da posse. Aí está o texto, está em Lucas capítulo 16, verso 10, onde está escrito: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Podemos definir mínimo como a menor característica percebida, abstrata ou concreta dentro de uma cosmovisão de cada ser humano. Então, o que Jesus ele estava querendo dizer quando ele usou essa expressão, quem é fiel no mínimo será colocado no muito, Jesus ele usou essa expressão dentro do contexto da parábola do fiel, ou melhor, do mordomo infiel. Então ele está falando da infidelidade de uma pessoa e depois ele usa essa afirmação dizendo da fidelidade e que essa fidelidade ela é mais abrangente do que nós podemos imaginar. Porque fidelidade não é só na questão dos recursos financeiros, mas é um pouco mais, vai mais além ainda daquilo que Jesus estava querendo falar. Então eu usei aqui essa definição, não é, de cosmovisão. O que seria uma cosmovisão? Segundo Norman Geisler, ele diz assim: é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, origens, mal, natureza humana, valores e destino. Então, isso seria a cosmovisão. E o que é interessante é que cada pessoa tem a sua cosmovisão. Então, cada ser humano é um ser singular. Não existem duas pessoas iguais em todo o mundo. Bom, nós podemos ser mais abrangentes. Não existem duas pessoas iguais em todo o universo. Todo o universo criado por Deus. Mais de 152 bilhões de galáxias, cada galáxia contendo aproximadamente aí 400 bilhões de sistemas solares. Em todo esse vasto universo, não existem dois seres iguais. Então, Deus criou cada ser de forma singular e, por incrível que pareça, percebe o mundo de forma diferente. Cada pessoa tem uma forma de perceber o mundo, né? Seu maior desejo é ser feliz. Isso está em comum em todas as criaturas, em todos os seres humanos. O maior desejo é alcançar a felicidade plena, né? O que seria então felicidade? Confúcio ele diz assim, enfatizou o disciplinamento das relações sociais como elemento fundamental para se atingir a felicidade. Já Dalai Lama, a felicidade é uma questão primordialmente mental. E nós vamos falar um pouco mais dessa visão. Nós tocamos ontem nela, né, que seria uma visão um pouco mais centrada na razão, mas vamos ver hoje o oposto disso, o extremo disso, quando nós colocamos a razão acima de qualquer coisa, no sentido de que exclui a espiritualidade. Vamos ver um pouco isso mais para frente. Aristóteles, que viveu aí no século IV a.C., a felicidade estaria no equilíbrio e na harmonia. Maomé, no século VII, na Península Arábica, enfatizou a caridade e a esperança numa vida após a morte, como elementos fundamentais para uma felicidade duradoura eterna. Passou próximo, né? Passou próximo da verdade, muito próximo.
Só que o que ele entende como esperança numa vida após morte é diferente da visão bíblica de vida pós-morte. Augusto Comte também enfatizou a ciência, e aqui vem novamente a palavra, razão. A razão como elementos que deveriam nortear o ser humano na busca da felicidade. Já Cristo, o que Jesus disse? Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. É impressionante, porque Jesus aqui, ele fala também do maior desejo, anseio de um ser humano, com a sua cosmovisão do mundo, que é ser feliz, e ele diz assim, já que vocês conhecem o quê? Esta verdade, serão felizes se a praticarem. E nós sabemos claramente que o que a Bíblia define como verdade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sua palavra, a lei, né? Tudo isso é descrito na Bíblia como sendo a verdade. Vamos ver aqui, existem basicamente duas cosmovisões mais amplas. Essas poderíamos destacar como a primeira, que fala sobre o evolucionismo. Já a pessoa que tem essa cosmovisão de mundo não aceita Deus, não aceita o Criador, não aceita em si a religião, apesar que alguns professos cristãos aceitam o evolucionismo, né? Descrendo aí da parte da Bíblia, onde diz que Deus criou todas as coisas. Eles aceitam também o relativismo, que não existe uma verdade absoluta, que a verdade ela vai depender da cosmovisão de cada pessoa. O que é verdade para um pode não ser para outra pessoa. Eles não creem que existe uma verdade absoluta. Lembrando o texto que Jesus disse, se vocês realmente querem ser felizes, pratiquem a verdade. E Jesus ele foi bem claro em enfatizar uma verdade absoluta, não uma verdade relativa, como muitos estão colocando. E por incrível que pareça, hoje dentro da igreja está entrando essa visão relativista, e isso é um perigo muito grande. Por quê? Os nossos jovens que estão indo para as universidades têm contato com professores quase toda a semana, professores que têm essa visão evolucionista, relativista, né? E eles têm pouco contato com a palavra de Deus, e isso, de certa forma, eles tentam harmonizar essa visão relativista com a religião. Isso vai terminar numa visão emergente de religião, o que mais nós estamos vendo hoje acontecer. Então, poderíamos dizer que é o iluminismo retornando novamente, a visão iluminista. John Locke, que foi o pai do iluminismo, ele destacou muito a questão da razão. Olha, nós somos um ser que nascemos sem nenhuma, poderíamos dizer, hereditariedade. Ele diz assim, no contexto espiritual, nós não temos nenhum conceito em nossa mente da existência de Deus ou da própria moralidade. Ele vai aí de encontro, né, com muitos outros filósofos que acreditavam, sim, em uma força ou um poder ou algo que pudesse ter um contato com o ser humano e motivar o ser humano uma busca incansável pelo originador do universo. Já para ele, não. Iluminismo também não. A razão pura, a razão sem nenhum lugar para crer em um Deus criador, para crer em um Deus imanente ou um Deus transcendente. Então, John Locke, ele simplesmente excluía qualquer espiritualidade. Nós falamos ontem a respeito dessa questão da razão. A razão ela é importante, não podemos colocar sempre a emoção em primeiro lugar, mas a razão
sem uma visão de uma verdade absoluta, de um Deus originador, também ela fica louca. Nós devemos ter muito cuidado, porque o diabo, quando ele não leva a pessoa a um extremo, ele leva ao outro. Quando ele não leva a um sentimentalismo barato, que nós estamos presenciando em muitas religiões sentimentalistas, que é a teologia do encontro, nós encontramos um outro extremo, que é somente a razão e Deus não existe. Aí é onde entra o ateísmo e outros ismos, né, que nós podemos perceber aí. Por um outro lado, nós temos a outra cosmovisão, que é uma cosmovisão centrada realmente em uma verdade absoluta, numa revelação absoluta de Deus. Então nós encontramos o criacionismo. O criacionismo mostra Deus como criador e mantenedor do universo, e esse Deus, ele se revela a nós. Como que esse Deus se revela a nós? A Bíblia diz que Deus se revela de duas formas. Primeiro, ele se revela de uma maneira natural, por meio da natureza. É interessante isso. Aquilo que John Locke ele combatia era o que a Bíblia nos diz, que Deus se revela. E é impressionante, porque o ser humano, intrinsecamente, ele já possui esse conceito da existência de uma divindade. Por mais que ele não compreenda ainda de uma forma clara, mas há esse conceito, há essa revelação por meio da natureza. Por meio da natureza, a palavra de Deus diz que nós podemos ter o conhecimento de Deus. E aí vem então a revelação especial que nós encontramos na palavra de Deus, por meio da pessoa de Jesus, que nos leva à redenção, à salvação. O conhecimento do pecado, como enfatizei ontem, o conhecimento do verdadeiro amor, o relacionamento com esse Deus pessoal, que é um Deus pessoal, não é um Deus aí abstrato, como muitos pensam, mas sim um Deus real. O que Jesus então quis dizer em ser fiel no mínimo? Ser fiel à revelação de Deus dentro da nossa cosmovisão. Isso que Jesus estava enfatizando ali. Ele não estava falando somente numa questão de posses, mas ele estava afirmando a fidelidade de um mordomo que era infiel, porque ele não se relacionava de forma adequada com o seu mestre, e assim ele se tornou infiel. Nós falamos do relacionamento. O Espírito Santo, ele só vai realmente marcar a nossa vida, nos tornar mordomos fiéis, se estivermos plenamente ligados em Cristo, num relacionamento com Cristo. Ao contrário, nós vamos, é claro, seguir os nossos impulsos carnais, onde vamos produzir obras da carne e não vamos produzir o fruto do Espírito. É importante nós entendermos isso. Ser fiel à revelação de Deus dentro da nossa cosmovisão. E veja aqui, é a percepção. Todos os seres humanos possuem um mínimo de percepção da revelação de Deus. Todo ser humano. Qualquer pessoa na face da terra, ela tem essa percepção, por menor que ela seja. Aí, cada pessoa vai desenvolver ou não. Veja que nós temos também, muitas vezes, visão espiritualista no outro extremo, quando nós encontramos pessoas dizendo, olha, você tem que desenvolver a sua espiritualidade. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de afirmação. Nós temos que desenvolver o nosso conhecimento de Deus, para que sejamos realmente pessoas que tenham um relacionamento com Deus e possamos produzir aí o fruto do Espírito. Este mínimo se amplia a partir de atitudes tomadas referentes
a revelação. Aqui entra a questão da razão. Eu não posso, de maneira nenhuma, tomar qualquer atitude relacionada com uma revelação de Deus, a menos que eu faça isso pela minha razão, escolha. Então, nós temos o poder de escolher ou não aceitar a revelação que Deus nos dá, pelas duas formas, natural, pela natureza, e a especial, a revelação por meio da Bíblia. Quando nós negamos esta revelação, ou essas revelações, estamos cada vez mais nos distanciando de Deus. Veja o que o apóstolo Pedro ele fala: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, o que Pedro está falando aqui é exatamente isso. Todos nós temos o mínimo da revelação de Deus, a percepção da existência de Deus, mas essa percepção ela pode se ampliar de tal forma que nós vamos, no momento, podermos então ter uma visão mais completa a respeito de Deus. Ou não, o contrário também é continuar vivendo em trevas, alienado da verdade, de uma verdade real, absoluta, revelada por Cristo Jesus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Jesus ele disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos perguntou para ele o que é a verdade. Só que Pilatos não esperou a resposta. Assim, muitas pessoas estão vivendo no mundo. Muitas vezes, tendo contato com a verdade, mas negligenciando essa verdade, que nós chamamos então de revelação do nosso Deus. Aí, chegamos numa conclusão. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Uma que tem um comprometimento com a revelação de Deus, e ele vai ampliar a sua cosmovisão, ele vai procurar ampliar o seu conhecimento de Deus, ampliar o conceito relacionado à revelação de Deus, e vai cada vez mais crescer, no sentido espiritual. Agora, por outro lado, nós temos as pessoas indiferentes, e esse grupo é maior. Como disse Jesus quando comparou esses dois grupos com aqueles que estão andando no caminho. Ele disse assim: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Então veja, são dois caminhos, um caminho estreito, que conduz à salvação, e um caminho largo, que conduz à perdição. A maioria é indiferente. A maioria entra pela porta larga, porque não quer entrar pela porta estreita. Mas eu vou dizer algo para você. Ninguém na face da terra, ninguém desce à sepultura sem ter pelo menos um conhecimento da revelação natural, um conceito da existência de Deus e um conceito da questão moral relacionada a Deus e relacionada ao seu próximo. Ninguém. Um, é claro, pode ter menor percepção e outro maior percepção. E quanto maior for a nossa percepção, quanto maior a nossa exposição à luz da revelação, maior a nossa responsabilidade. Maior a nossa responsabilidade. Onde estiver o que lhe é mais precioso, ali estarão os seus pensamentos. Veja que, novamente, a palavra de Deus nos traz a questão da razão. Os nossos pensamentos.
o que nós pensamos? O que é mais precioso para nós? São posses? São bens? São fama? O que é mais valioso para nós? Tem muita gente que acha assim, olha, se eu fosse uma pessoa famosa, se eu fosse uma pessoa rica, quem sabe se eu tivesse uma conta com muitos milhões, eu seria feliz. Mas se isso fosse verdade, não existiriam pessoas famosas e ricas se matando por aí. O dinheiro não é tudo, a fama não é tudo. A verdadeira felicidade não se encontra em coisas. A verdadeira felicidade não se encontra em realizações. Porque a verdadeira felicidade se encontra numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. Por isso que, onde estiver o que lhe é mais precioso, ali estarão os seus pensamentos. Se para mim, Jesus for o mais precioso na minha vida, nele estarão os meus pensamentos. Agora, se eu procuro a minha felicidade em realizações, em coisas, ali estarão os meus pensamentos. E veja que interessante, não é? A própria psicologia diz assim, pensamentos geram sentimentos. Por muito tempo, achava-se o contrário, que sentimentos geravam pensamentos. Isso não é verdade. Hoje, principalmente a psicologia na área da terapia cognitiva comportamental, comprova que pensamentos geram sentimentos. E sentimentos geram o quê? Atitudes. E a Bíblia conforma isso. Conforme você pensa em seu coração, mente, assim você será. Aquilo que você determina na sua vida, para você, você será. Se uma pessoa nutre pensamentos negativos a respeito de Deus, se tem uma cosmovisão distorcida, então ela terá comportamentos distorcidos. E não é à toa que nós temos pessoas que vivem, poderíamos dizer, marginais, que vivem como marginais. O que seria esse marginal? Não anda de acordo com os princípios morais de uma sociedade, mas anda na margem de tudo isso. É assim uma visão distorcida, pensamento distorcido e também sentimento distorcido. E essas atitudes? Sentimentos geram atitudes e atitudes geram hábitos. E hábitos, eles geram estilo de vida. E o estilo de vida gera caráter. E o caráter gera o destino. Aqui nós poderíamos então falar do destino. Cada pessoa nesse mundo nasce com um destino traçado, perdição eterna. Esse é o destino que todos os seres humanos nascem com ele. A única forma de se livrar desse destino é por meio da aceitação do que Cristo fez por nós. Jesus veio e morreu para salvar a humanidade. Todos são predestinados à salvação, mas há uma predestinação, aqui há uma predestinação condicional. Se crermos que Cristo é o nosso Salvador, se confessarmos os nossos pecados e o aceitar como nosso Senhor e Salvador, seremos salvos. Caso contrário, estaremos no caminho que nós nascemos, a morte. Por isso que Jesus ele foi bem claro, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é uma verdade absoluta, que não importa como a pessoa vê, como a pessoa tem a cosmovisão relacionada à revelação ou à salvação. Isso não muda. Uma pessoa pode não crer em Deus, ela tem todo o direito, mas não muda o fato de que Deus existe. Uma pessoa não precisa crer na Bíblia, mas isso não muda o fato de que a Bíblia é a revelação de Deus e que é a norma para nós cristãos, é a única norma para nós andarmos no caminho de Deus. É a nossa única
regra de prática e fé. Uma pessoa pode, claro, ler muitos livros, seguir muitos filósofos, ter o seu conceito, mas isso não o vai fazer diferente. Não vai mudá-lo. A única forma de mudar é começar mudando os seus pensamentos. Porque aí nós voltamos, né? Vamos pegar aqui novamente. Pensamentos geram sentimentos. Os meus pensamentos são pensamentos relacionados de aceitação à verdade, à revelação de Deus. Os meus sentimentos estarão relacionados com sentimentos espirituais. Esses sentimentos geram atitudes. Quais serão as minhas atitudes? Atitudes de amor, fruto do Espírito, como nós vimos ontem. E essas atitudes geram o quê? Hábitos. O contrário também é verdade. Se uma pessoa tem pensamentos contrários à revelação de Deus, terão sentimentos contrários, terão atos contrários e terão também uma vida totalmente contrária, não é? E aí vai gerar um destino. E esse destino qual é? A morte. Isso depende muito da nossa escolha. O que nós escolhemos? É ser fiel ou não ser fiel? É nossa escolha. Certa vez, um sábio estava testando um jovem, que era o seu jovem aprendiz. E ele perguntou para o jovem, dizendo assim: jovem, me responda, se você pudesse fazer algo que não é moral, que é amoral, mesmo sabendo que não é moral, mas esse ato não prejudicasse alguém, você faria para ganhar $1 milhão? Esse jovem, então, ele olhou para o seu mestre e pensou: o meu ato imoral não iria prejudicar alguém? Se não prejudicar, por $1 milhão, eu faria. O sábio então olhou para ele e disse: e por $1.000 você faria? Ele pensou um pouco, faria. E ele disse: e por $1 você faria? Aí o jovem olhou para ele e disse: o que você está pensando que eu sou? O sábio disse: o que você é, eu já sei. E eu só quero agora definir o seu preço. Entenda, não é a quantidade que nos faz um fora da lei, mas é a intencionalidade. Uma vez o Sérgio Moro, ele disse algo impressionante, falando sobre a corrupção. Ele disse: não é milhões que faz uma pessoa corrupta, mas são pequenos atos. É quando ela desvia pequenos valores. É aquela pessoa que faz algo imoral contra a lei, até mesmo dentro do seu serviço, quando ele usa algo da empresa para o seu próprio benefício, e isso mesmo até uma Xerox, ele estava usando esse exemplo, uma Xerox de 20 centavos, e muitas vezes a pessoa não faz mais, ou ele não é infiel no mais, por causa do medo, ou da oportunidade. Porque se a pessoa tiver a oportunidade, ou ele pensar que ele poderia realmente obter lucro sem consequência, ele o faria. Então, na realidade, nessa visão, a infidelidade ela é mais ampla do que nós pensamos. E quando Jesus ele diz assim: se você for fiel no mínimo, você vai ser fiel no máximo ou no maior. E isso que é importante para nós. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o mínimo foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se aquele que teve pouca revelação de Deus, mesmo vendo Deus se revelar pela natureza, porque dentro da nossa consciência já vem determinado o que é certo e o que é errado.
Porque quando nós fazemos o que é errado, a nossa consciência nos diz. Quando alguém é fiel nesse mínimo da revelação de Deus, Deus nos colocará no amplo da sua revelação. E eu quero deixar aqui o meu apelo, para que nós possamos compreender isso, que nós possamos colocar isso em prática em nossa vida. Nós, como cristãos, precisamos ser fiéis ao nosso Deus nas mínimas coisas. Precisamos entender que Deus veio a este mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e Ele veio revelar o amor do Pai. Ele veio revelar para nós o caminho que conduz à salvação. E esse caminho, a princípio, pode parecer uma pequena luz, o mínimo da revelação. Mas essa luz, ela vai se ampliar até se tornar, para nós, um dia perfeito. Amplamente claro diante de nós a vontade de Deus. E se formos fiel no mínimo, Ele nos colocará no máximo. Que Deus nos abençoe, que possamos ser fiel no mínimo. Amém. Vamos colocar em pé e orarmos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez lhe agradecemos, porque a Tua palavra nos revela o Senhor, o Teu amor, Tua bondade, misericórdia. Dá-nos, Senhor, sabedoria para sermos cada vez mais fiel, que a nossa visão da verdade seja ampla cada vez mais. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Amanhã estaremos de volta.